Nós podemos resumir essa leitura de Isaías 10 em 4 A's. 4 A's que nós estamos estudando. Desde há 2 domingos atrás. Ai dos injustos, ai da Assíria, ai dos soberbos, e ai da criatura que se levanta contra o Criador. ai da criatura que se levanta contra o seu Criador. Isaías profetizou a um reino de Judá. Todos nós sabemos que a divisão das tribos de Israel se deu devido aos erros do homem mais sábio que passou por essa terra e que no final da sua vida, da sua velhice, cometeu coisas desagradáveis diante do Senhor, de forma que ele foi mal influenciado pelas suas mulheres. Salomão. E este Salomão, devido à idolatria, que foi ainda o pecado maior do que ele ter se relacionado com mulheres, os deuses, com D minúsculo que ele buscou, desagradou muito o coração de Deus, a ponto de o Senhor começar a levantar inimigos contra ele. E o primeiro dos inimigos foi um tal de Hadad, que está mencionado lá no 1 Reis 11. O segundo foi Rezon, levantado como inimigo. E o terceiro fez parte do seu reinado, até ele incumbiu esse homem chamado Jeroboão de trabalhar, visto que era um homem esforçado, perito em algumas áreas de trabalho esforçados, e comandou equipes da tribo de José, amando o rei Salomão, Jeroboão. E assim, Salomão, fora ele ter se corrompido, mal influenciado, inclusive essa noite nós estaremos falando no primeiro capítulo de Provérbios, sobre algumas coisas ali acerca de sabedoria, acerca de influência. Estarei abordando hoje à noite sobre isso, é muito importante a tua presença aqui. Salomão, ele foi mal influenciado e desagradou sobremaneira o coração de Deus, e fora ter idolatrado, pôs um jugo pesado nas costas do povo. E como já estava na sua velhice, diferentemente de seu pai Davi, que teve lá os seus erros grandiosos, mas arrependeu-se, voltou-se a Deus, por nenhum momento idolatrou, não ofereceu sacrifício a Deus nenhum, mas os seus erros foram morais, como todos nós sabemos. É diferente de seu pai. O final da vida de Salomão foi um final apagado. E olha, gente, ele foi o homem mais sábio. O homem que compôs aí 3.000 provérbios, uma cultura fenomenal. E ele pediu sabedoria para Deus, amando seu pai dele. Mas, gente, o sucessor dele, seu filho, chamado Roboão,
impôs um jugo ainda mais pesado nas costas do povo, seguindo o conceito de jovens e não dando credibilidade à voz dos anciãos, de pessoas mais qualificadas para aconselhar. Só que Deus já tinha dado 10 tribos a Jeroboão, e devido a isso, Salomão quis matá-lo e se refugiou lá no Egito, fugiu para o Egito. Esse tal de Jeroboão. E depois da morte de Salomão, ele retornou, sabendo que Salomão tinha morrido, e reuniu o povo, foram até Roboão e falaram assim: olha, teu pai fez isso, oprimiu o povo. Você, se tu aliviar o fardo, nós estaremos juntos, né? Aí o Roboão pediu 3 dias, o povo foi, depois de 3 dias o povo voltou, junto com Jeroboão. Tem a resposta: se meu pai oprimiu, eu vou oprimir mais ainda. O fardo será ainda mais pesado nas costas. Terrível a palavra dele, só que Deus já tinha elaborado tudo isso. E Deus é soberano. Deus é soberano. Como que nós vamos encarar Deus usando jovens para aconselhar com o mal? Como que nós vamos entender esse tipo de situação? Deus é Deus e comanda tudo e todos do jeito que ele bem entender e achar melhor. E aí dividiu-se as tribos, 10 para o norte. Jeroboão começou a reinar, e Judá para o sul, juntamente com Benjamim. E gente, aí reis de Israel, muitos deles, com algumas exceções, fizeram o que foi mal aos olhos do Senhor. A exemplo do primeiro rei, chamado Jeroboão, filho de Nebate. E assim, gente, em determinado momento, um começou a matar para reinar. Coisa terrível. Vamos abrir aí 2 Reis, capítulo 15. Segundo Reis, capítulo 15. Vamos ler a partir de Zacarias, que não foi aquele dos trapalhões, tá? Esse Zacarias aqui. A partir do versículo 8, segundo Reis 15, a partir do 8. Não, irmã, só me acompanha agora que eu vou lendo e vou falando alguma coisa. Zacarias a partir... Zacarias, segundo Reis. O que o Zacarias está falando? Segundo Reis 15, a partir do 8. No 38º ano do governo de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, aquele, né, reinou 6 meses sobre Israel e Samaria. Olha, a gente fez o que era mal diante do Senhor, como haviam procedido seus antepassados. Jamais abandonou os pecados que Jeroboão, aquele, né, que foi até a presença de Roboão, filho de Nebate, tinha induzido todo o povo de Israel a cometer. Aí, gente, um tal Salum se manifestou aqui. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e, ocupando o trono, reinou em seu lugar. Que coisa medonha! O Salum matou Zacarias para reinar. O restante
restante da história de Zacarias está registrado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Então cumpriu-se a palavra do Senhor dita a Jeú: teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a quarta geração. Assim deveras aconteceu. Continuando a história de Salum, que matou Zacarias. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá. Aquele Uzias, que reinou muito bem durante lá o começo, mas chegou um dado momento, que ele quis oferecer incenso, coisa que não era para ele fazer, os sacerdotes foram e censuraram ele, se levantou contra os sacerdotes e ficou leproso, e morreu leproso. Esse Uzias é mencionado lá no capítulo 6 de Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tirza, aí entrou em jogo um tal de Menahem. Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes. O Salum tinha matado quem? O Zacarias. Plantou uma semente, colheu do mesmo tamanho. Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então o Salum, ele foi morto pelo tal de Menahem, que veio a Samaria e feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. 15. Quanto aos mais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então Menahem, vindo de Tirza, aqui começa a história da Assíria invadindo Israel e não Judá, porque a Assíria, ela intentou invadir Judá, mas não conseguiu. O maior intento da Assíria contra Judá foi na época de Ezequias, e Ezequias foi um bom rei, um dos melhores reis de Judá. Mas aqui a Assíria começou a oprimir e se aproveitar de Israel. Versículo 16, acompanha comigo. Segundo Reis 15, 16. Então Menahem, vindo de Tirza, atacou Tifsa e feriu a todos que lá se encontravam e os que estavam ao redor, porquanto eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Gente, olha a maldade desse Menahem. Encontrava as mulheres grávidas e as rasgava. 17. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele praticou o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados lá daquele Jeroboão, filho de Nebate, conduzia Israel como Deus. Então Tiglat-Pileser, também chamado por rei da Assíria, invadiu o país. E Menahem deu 35 mil quilos de prata, a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Olha que coisa horrível isso, gente. Fazendo um acordo com o rei da Assíria para manter-se no trono. Que coisa triste. E Menahem começou a cobrar de Israel
Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Assíria. Mediante tal acordo, o rei da Síria suspendeu seus planos de invasão e se retirou daquelas terras. Todas as realizações do rei Menahem estão escritas nas histórias dos reis de Israel. Menahem adormeceu com seus antepassados, e aí quem começou a governar? Pekaías, seu filho, passou a reinar no seu lugar. E esse Pekaías foi assassinado por um tal de Peca. O Peca pecou a ponto de matar o Pekaías. Olha que coisa! O Peca pecou e matou o Pekaías. Que tristeza isso. 23. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar o Pekaías, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Fez que era mal perante o Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Um dos seus principais oficiais, chamado Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Narobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e passou a reinar em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, esses estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Gente, é importante nós lermos esse texto aqui para nós verificarmos como que começou a se dar, a invasão da Assíria a Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e governou a nação de Israel de Samaria durante 20 anos. Ele errou, fazendo o que o Senhor não aprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induziu Israel a praticar. Aqui, gente, 29, importante, acompanhe comigo. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e tomou as terras de Ion, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Queres, Razor, Gileade e Galileia. Aqui começou a invasão, né? Toda a terra de Naphtali, e levou seus habitantes para a Síria a fim de servir. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou. A maioria, um sucedendo o outro com morte. Que coisa triste. Um sucedendo o outro com morte. O Oséias matou Peca. Conspirou contra Peca, filho de Remalias, o feriu, matou e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. As demais realizações de Peca e tudo quanto empreendeu estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Gente, começou aqui a invasão de Israel através de Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Depois de Tiglat-Pileser, Salmaneser começou a reinar. Depois de Salmaneser, Senaqueribe, que tentou invadir Judá. Depois de Senaqueribe, Assurbanipal, o mais violento de todos. Mas a história da Assíria foi uma história de conquista. Eu já estou aqui entrando nessa questão da Assíria, porque ai dos injustos nós já estudamos na semana passada, né? Todos nós sabemos do perigo do julgamento e que devemos levar isso muito em consideração, porque da maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, nós muitas vezes julgamos por verdades relativas, mas o julgamento de Deus vem pela verdade absoluta, pelo juízo perfeito.
Porque nós, muitas vezes, né, amados, nós julgamos por nossas vaidades, pelas nossas verdades relativas, próprias. Cada um quer ter razão, não é verdade? Mas toda a razão pertence a Deus e Ele sabe como fazer justiça. Ele sabe muito bem, sem distorcer absolutamente nada. O perfeito juízo pertence a Deus. Então, o texto começa dizendo o seguinte: ai dos injustos, ai daqueles que fazem injustiça, que cometem injustiça. Nós percebemos, pelo menos quem é um pouquinho inteligente sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil hoje, em relação à justiça. É muito perceptível que a injustiça está vigorando, mas Deus está à frente de todas as coisas. Deus vai corresponder a cada um, como declarou Paulo lá em Romanos 2,6. Deus julgará, recompensará cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar tanto o justo quanto o ímpio, e Deus faz juízo a todos. Faz juízo a todos. Mas, gente, na questão da Síria, a Síria foi uma nação poderosa, primeira nação poderosa, conquistadora, e, gente, iniciou-se esse povo através de Assur, que era um dos filhos de Sem. Mas quem fundou Nínive foi um tal de Nimrod. E esse Nimrod, como está lá em Gênesis 10, vamos lá para o texto, para você ficar conhecendo quem foi aquele que estabeleceu Nínive, que foi denominada a grande cidade, a ponto de ser a maior cidade ali, mais poderosa naquele tempo. Interessante que o Nimrod era um descendente não de Sem. O Nimrod era um descendente de Cã, aquele que foi amaldiçoado lá pelo seu próprio pai, por Noé. Acompanhe comigo, Gênesis 10. Gênesis 10. Estes 10:6. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Beda. Cuxi gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Quem foi esse Nimrod poderoso? Poderoso diante dos homens. Poderoso, um homem corajoso, aquele que matava os animais, um homem grande, um homem forte, um homem conquistador, o tal Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. Talvez você nunca tenha ouvido esse ditado, mas agora está lendo aqui, né? No início, seu reino abrangia Babel. Ele foi um dos que estabeleceu, pelo menos quis estabelecer Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Cala. E Rezende fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Então, gente, quem fundou Nínive foi o... quem? Nimrod. Tá.
Mas quem povoou Nínive foram os descendentes de Sem. Agora acompanhe comigo, artigo 21. Gênesis 10, a partir do 21. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur. Desse Assur veio o povo assírio. Veio o povo assírio. Arfaxade, Lube e Adã. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Então, esta cidade que foi estabelecida pelo Nimrod cresceu, prosperou, formou lá o seu primeiro exército e começou a conquistar as gentes, os povos e as nações. Só que esse povo era um povo violento, que capturava os inimigos e agia com eles sem diplomacia, sem cordialidade, sem misericórdia, mas com tremenda crueldade. Com tremenda crueldade. E assim, gente, Deus, por um determinado momento, usou esta nação contra o seu próprio povo. Porque todos nós sabemos que Israel, desde o início, teve uma propensão enorme à desobediência, à rebeldia, a ferir princípios e valores estabelecidos por Deus. Afinal de contas, irmãos, lá no deserto, que trajetória medonha daquele povo. Quantas e quantas vezes o próprio Deus teve que matar aquele povo, ferir aquele povo, mandar praga, murmuradores, pessoas lá se levantando contra a liderança de Moisés e Arão. Se você ler a história lá do Coré, Datã e Abirão, gente, que coisa triste, aqueles três que se levantaram lá contra Moisés e contra Arão, e Deus exerceu um juízo terrível, terrível, juízo de morte, pelo fato de eles terem se levantado contra a liderança. E eles incitaram mais de 250 homens. Esse negócio de sedição, gente, é muito, 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 muito relevante diante de Deus. Fazer sedição. Nós, como igreja, não estamos muito longe disso. Quantas vezes a gente ouve igrejas divididas por pessoas que se levantam contra a liderança, pessoas que se levantam contra pastores? Que coisa medonha, gente. Que coisa medonha. Uma pessoa se levanta e faz sedição. Aí começa a disseminar suas ideias, as suas revoltas, e vai influenciando, angariando pessoas para o seu lado. Isso é uma coisa que, amados, nós que estamos nessa hora, fujamos disso, desse tipo de coisa. Fujamos disso. Nunca entremos nesse barco furado. Nunca entremos nesse mato sem cachorro. Esse negócio de ficar pontuando erros de líderes. Eu sempre tenho como exemplo Davi. Uma das grandes diferenças na vida de Davi é que ele não se levantou por nenhum momento contra Saul.
E Saul era, gente, aquele que perseguia ferrenhamente para matá-lo. Mas olha a diferença que Davi fez. Ele não andou junto com Saul. Ele não andou junto. Ele picou a mão e saiu fora. Saiu fora, fugiu dele. Teve que andar pelos desertos. E o beija-flor nos visitou de novo. Esse beija-flor está ficando crente. Está gostando da escola bíblica. Esses dias quando ele entrou lá em casa, ele foi conhecer a nossa casa. Já está de casa. E o que fez a diferença na vida de Davi, gente, é que é o que eu sempre prego, né? O Davi matou muitos gigantes. Matou o urso, o leão, matou Golias. Né? Foi vencendo gigante por gigante. Venceu o seu irmão no cansaço, né? O Eliabe lá, que com certeza tinha uma inveja dele, por não ter sido escolhido. Foi o primeiro que entrou na presença lá de Samuel, mas não foi escolhido. Pegou uma implicância lá do Davi, que foi o último, e foi escolhido. Aí quando Davi foi lá na guerra, o Eliabe fazia parte lá do exército, foi o primeiro que se manifestou com palavras feitas. Vencei da tua petulância, da tua malícia, dessas aqui veio a guerra, onde deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, cheio de maldade no coração, né? Abriu sua boca com palavras feitas. O que o Davi fez? Viu por aqui, só por aqui, né? Tem muitas vezes que nós vamos vencer gigantes dessa maneira, que é aqui, sabe? Mas gente, contra Saul, ele, o que ele fez? Ele fugiu. Então, assim, essa questão da liderança é uma questão muito relevante diante de Deus. E o Coré, Datã e Abirão se levantaram, se revoltaram, fizeram sedição, aglomeraram, né, angariaram pessoas, 250 homens do seu lado, e foram, gente, causando aquela divisão, até que chegou um momento que Deus matou todos. Matou com fogo aqueles 250 homens que acenderam lá os seus incensários diante de Deus com fogo estranho. E o Coré, Datã e Abirão foram tragados lá pela terra, juntamente com suas famílias. Então, amados, esse negócio. E Deus foi tratando com aquele povo, e mandou serpente, aquele povo murmurava, e aquele povo prostituía, e aquele povo foi enganado. É muito fácil ser enganado. É muito fácil. Se nós não estivermos firmados na palavra, gente, é muito fácil ser corrompido. É muito fácil ser enganado. É muito fácil ser mal influenciado. E o diabo está aí o tempo todo, não é verdade? Inflamando, lançando os seus ardis, agindo com suas sutilezas, usando sua inteligência para o mal. E o diabo estava ali, guerreando contra aquele povo, e aquele povo foi caindo por terra, até que restou somente 2 homens maiores de 20 anos que conseguiram chegar na terra. Josué caiu. De 12 espias, eles tiveram visão de Deus, enquanto que 10 lá se enxergavam como gafanhotos, visão do inferno. É aquela coisa, né, de complexo de inferioridade, visão do inferno, se enxergavam menores do que aqueles gigantes que estavam na terra. E, gente, aqueles 10 foram tratados por Deus, morreram, porque quem entrou lá foi Josué e Caleb. Tiveram visão de Deus e andavam pelos princípios da palavra. Olha, gente,
este homem sábio, Salomão, as maluquices dele no final da sua vida, foi influenciado a ponto, de uma divisão no reino, uma divisão entre o povo estabelecido, o povo próprio de Deus, que teve início lá em Abraão, em Isaac, em Jacó, em José, em Moisés no deserto, conduzindo aquele povo, até que chegaram na terra prometida, e Josué começou a liderar, e foi sim. E de repente o povo ali, se levantando, desagradando, idolatrando, ferindo princípios, e Deus tem que ir para cá. E Deus levantou a Síria para fazer juízo contra aquele povo. E a Síria, amados, agiu com crueldade muitas vezes. Com crueldade. Mas Deus faz juízo com tudo e com todos. Com tudo e com todos. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. E Deus chama a todos para que se arrependam. Deus tinha chamado para mim. E no entanto, amados, 120 anos antes de Deus levantar um para proferir o juízo final contra a Síria, 120 anos antes, Deus tinha levantado quem? Para ir até Nínive, chamar aquele povo ao arrependimento? Jonas. E por que o Jonas, amados, com um determinado momento, recuou, quis pegar outra direção? O que os irmãos pensam disso? Podem participar. Ele não queria que Nínive fosse salvo. Pode falar isso. Sim. Clécio. Conhecia a história do povo da Síria. O que mais, gente? Queria que o povo fosse destruído. O que mais? Vamos lá. Quero que vocês participem, enquanto isso eu vou arranjando os argumentos. Quem pode participar? O que vocês pensam da atitude de Jonas? Pastor Laura. Covarde, medroso. E por que Deus insistiu tanto com Jonas? Ele queria salvar? Porque ele queria salvar aquele povo. Mas tinha que ser através de Jonas. Deus poderia levantar outro profeta? Ou não? Poderia, eu acho que Deus quis ensinar Jonas a ter misericórdia. Quis ensinar Jonas a ter misericórdia. O que mais, gente? Pode falar. Ele
que mais? Vamos lá, irmã Lourdes. Será que o Jonas foi levado mais por vaidades patrióticas ou por medo mesmo? Né? Conhecia a fama da Síria? Ficou com medo? Medrosão? Jonas ou medroso? Não é fácil ser boca de Deus, né? Não é fácil ser boca de Deus. E ser usado por Deus. Não é fácil falar o que Deus quer que fale. E nisso a gente percebe que hoje as pessoas estão querendo ouvir o que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar. E se você for levantado para falar aquilo que Deus quer falar, muitas vezes você é mal interpretado. Muitas vezes você é mal interpretado. Gente, quando Jonas chegou lá em Nínive, qual foi a frase que ele falou? Ele não chegou lá dizendo: Jesus ama vocês. Qual foi a frase que Jonas falou? Daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Gente, olha toda a historicidade da questão. O chamado dele, capítulo 2, que é um dos capítulos mais profundos da Bíblia Sagrada, onde o homem, no ventre do inferno, ele se arrepende e busca a Deus. Será que eu conseguirei mais um culto na igreja? Quando vê lá que o tratamento de Deus chegou, quando está lá entre a vida e a morte, ele não sabia que ia ser argumentado. Deus não tinha falado para ele, por mais que ele fosse profeta, né? Eis meu filho, que agora você está nessa situação, mas daqui a 3 dias o pobre do peixe vai ter náuseas, né? E vai vomitar na terra. E como eu disse que na minha última pregação, foi domingo, né? Que eu preguei sobre Jonas, eu ainda fico com mais dó do peixe, que não é fácil você passar mal com vomitar. E o peixe lá na Santa não tinha nem um somizal, nem um estomazil, um bicarbonato, uma água com limão para dar uma aliviada, né? Uma água com gás. Olha a experiência que esse homem teve. Nas profundezas do absurdo, nas profundezas da terra, ele foi levado até as suas profundezas, caindo em si, sendo tratado por Deus no mais inóspito lugar, o lugar mais medonho. Eu fico imaginando, mas vocês já pararam para pensar sobre isso? Você ficar 3 dias no estômago de um peixe. Imagine que situação. Que situação contrária e inversa. Nós poderíamos estender esse capítulo 2 de Jonas aqui por uma eternidade.
que se viu livre ali, foi lá pregar. E falou apenas uma frase, causou a maior conversão que se tem até hoje. De uma cidade inteira. Uma cidade que levava 3 dias a ser percorrida. Então, ele, 3 dias, ele pregou uma frase. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas o que aconteceu? O povo se arrependeu. O povo se arrependeu. Todos jejuaram. Até os animais tiveram que jejuar. Que dó os animais, né? Até os seres irracionais foram fazer o jejum. E o povo se voltou para Deus. E amados, interessante essa misericórdia de Deus, não é verdade? Interessante Deus se lembrar de um povo lá cruel. Interessante. Porque Deus é Ele quem comanda a coisa. Nós, muitas vezes, nós fazemos acepção de pessoas, não é verdade? E achamos que cabe a bênção de Deus a quem nos interessa. Queridos, nós estamos redondamente enganados. Porque Deus usa de misericórdia com quem quiser usar de misericórdia. Aí ele fez um julgamento também, né? Fez um julgamento. Ele não foi lá porque ele disse, não, esse povo não pode. Sim. Mas não merece. Ele julgou, né? Ele julgou. No entanto, o capítulo 4 evidencia isso. Porque ele achava que Deus mataria aquele povo e o povo não iria ao arrependimento. Na verdade, quando ele sentou lá para assistir, né, aquilo tudo, ele achou que Deus vai começar a matar porque esse povo cruel não vai se voltar a Deus. Mas o povo cruel se voltou, se arrependeu. E houve uma conversão de massa. E isso causou indignação no seu coração. Vocês já viram a nossa coisa triste? Aí ele estava lá queimando careca no calor, né? Olha eu esses dias pintando aqui à frente. Com preguiça de pôr o boné. Dali aqui. Estava difícil lá colocar o boné. Queimou a careca. Queimou a cara. Ele estava lá naquele sol escaldante. De repente me nasce lá uma planta. E me deu naquela sombra. Nossa, agora Deus está comigo. Fui abençoado. Olha, isso aqui está mais legal do que o peixe ter me vomitado. Agora eu estava abençoado naquela sombra. Feliz da vida. Estou no céu. De repente Deus manda um bicho lá e mata aquela planta. E o Jonas ficou indignado a ponto de pedir a morte. Ai, está doendo aquele negócio. Meu Deus. Agora, amados, vamos ler lá o final. Vai lá em Jonas 4. Agora, quem mais achar Jonas foi a escola dele. Jonas, que não diz o Cláudio agora. Jonas. Está entre Obadias e Miqueias. Jonas. Capítulo 4.
versículos 10 e 11. Entretanto, o Senhor ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta? Embora não tenhas cuidado dela, não a fizesse crescer nem a podasse. Ela simplesmente nasceu uma noite e na outra morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120.000 seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Deus usando misericórdia com um povo ignorante, um povo sem conhecimento, um povo que não tinha base, estrutura acerca de palavra de Deus. E como disse o próprio Deus, não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Ou seja, eles eram cruéis, bárbaros, matavam violentamente os inimigos, agindo na ignorância, falta de conhecimento. Agora, amados, o pior de tudo é ser mal, é ser ruim, é ser violento, com conhecimento de causa. Aí se torna fatal. Deus usou aquele misericórdia com eles, e Deus usa misericórdia com quem Ele quiser. Chamou eles ao arrependimento, mas depois disso eles voltaram a errar, a pecar, a transgredir e agir ainda com mais violência. Houve um momento de arrependimento. É aquela coisa, né? Você vem no culto, e aquele culto é o culto da tua vida naquele momento. Nossa, você sai daqui renovado. Olha, a palavra nunca falou comigo como falou hoje. Eu vou mudar. Ali uma semana está muito. Está muito. Cometendo as mesmas coisas. Desagradando o coração de Deus. Ferindo os mesmos princípios. Andando pelo mesmo caminho largo, sem tomar uma providência, uma atitude de fato com Deus. Foi o que aconteceu. Aí Deus levantou na mão para dizer o seguinte: ai da Síria, ai dos soberbos assírios, ai do rei da Síria, né, que agiu igual o Nabucodonosor, né, que foi lá o bambambam da Babilônia, que dizia assim consigo mesmo: eu estabeleci tudo isso aqui, esse império, né, tudo isso aqui existe por causa de mim. Na mesma hora, se tornando mal, Deus tratou lá com a soberba, arrogância, altivez de espírito. Vamos voltar em Isaías 10. Versículo 12. A palavra aqui está sendo dirigida a Senaqueribe, ok? A Senaqueribe, que já tinha invadido Israel e agora estava tentando invadir Judá, que no tempo era comandada pelo rei. Qual rei? Quando Senaqueribe tentou invadir Judá, quem estava governando Judá? Ezequias. E Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Versículos 12, 13 e 14. E nós vamos falar um pouco aqui para encerrarmos. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens idólatras, como tratei Samaria e seus ídolos.
Ia chegar um tempo que Deus ia tratar com Judá. O versículo 11 aqui trata de Jerusalém, né? Jerusalém e Judá. Mas quem trataria com Judá? Quem? Quem trataria com Jerusalém? Quem levaria Judá para o cativeiro? Os nossos estudantes de teologia aqui. Quem levaria Judá para o cativeiro? A Babilônia. Qual o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Mas Israel cativou quem? Desculpe, a Síria cativou quem? Israel. Nação do norte, os 10 tribos do norte. Tá? Os irmãos estão entendendo bem isso aqui? Amém? Está ficando claro isso aqui? Amém ou não? Tá. Eu tratarei Jerusalém sobre as imagens idólatras. Está falando aqui que Judá seria levada cativa por Nabucodonosor. Como tratei Samaria e seus ídolos. Samaria tratada por quem? Pela Síria. O povo cruel e violento. Pois bem, quando o Eterno concluir toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, ele exclamará: eis que castigarei o rei da Assíria, Senaqueribe, por causa da sua arrogância teimosa, do seu coração orgulhoso e da maneira como vê tudo com altivez. Gente, Deus tratou ou não tratou com Senaqueribe? Tratou ou não tratou? Quem matou Senaqueribe? Meu Deus do céu! Quem matou Senaqueribe? Quando ele voltou lá, Isaías tinha profetizado para Ezequias, né? Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios para proteger Judá. E o Senaqueribe voltou para sua terra com aquele negócio entre as pernas. Eu pensei a passando a chegando lá buscando o seu Deus com minúsculo, seus 2 filhos lhe mataram. O juízo que Deus exerceu contra ele, né? E começou por aí, gente, a derrocada de Nínive. Juízo contra a Síria, juízo contra Nínive. Versículo 3: porquanto ele diz com soberba, com o poder do meu braço eu o fiz e com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria. O Nabucodonosor caiu no mesmo erro dele, né? Removi os limites das nações, despojei as suas riquezas, como um invencível subjuguei seus poderosos. Letícia, pede para o povo subir lá, já deu a hora. Como se estica o braço para com a mão agarrar em mim, assim estiquei o braço para pegar as riquezas das nações. Como os que colhem povos abandonados pelos campos, deste modo tomei toda a terra. Não houve ninguém que conseguisse bater as asas em tempo hábil, nem que desse um pio. Muita petulância de um homem só, diante do poderoso Deus. Mas ai, para finalizar, né? Ai, como que é o estudo? Ai dos injustos, ai da Assíria, ai dos soberbos, e ai da criatura que se levanta. Vamos encerrar aqui, né, lendo do 15 em diante, tratando dessa questão. Ai da criatura que se levanta contra o seu Criador. Por acaso se exalta o machado
contra aquele que o impugna? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja? Porventura tem algum poder a criatura diante do seu Criador? Qual o poder que o machado tem se ele não for manuseado? Ou o mesmo se diz aqui da serra contra aquele que a maneja. Gente, nós precisamos ter em mente que nós somos seres humanos limitados e Deus é o Criador. E que, amados, Ele está no controle de todas as coisas e age com sua soberania. E todos esses que quiseram agir pelo seu próprio entendimento, segundo sua própria sabedoria, sua própria força, independentemente de Deus, se deram muito mal. Muito mal. Porque quem é a criatura diante do seu Criador? Quem é a criatura diante daquele que Paulo declarou assim: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como sondáveis os seus juízos, como escutáveis os seus caminhos? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Toda criatura, todo ser que tem fôlego, seja criatura, louve ao Senhor. Como criatura de Deus, louvemos ao Senhor, amados, sem petulância, sem altivez. Deus trata ainda com o seu povo, Deus ainda exerce o juízo. E na semana que vem, amados, nós vamos continuar tratando disso, indo lá para Romanos capítulo 1. Deus ainda exercendo o juízo nos dias de hoje. Muitas vezes nós achamos, não, isso foi lá no Antigo Testamento, isso foi lá com a Síria, isso foi lá com a Síria, isso foi lá com a Babilônia. Não, hoje Deus está tratando. Deus está tratando com o seu povo. E ai da criatura que quer se achar alguma coisa diante do Criador. Um grande exemplo para nós de como se comportar diante de Deus, a criatura diante do Criador, amados, foi Jesus. E ele declarou assim, Paulo, lá em Filipenses 2, declarou assim: nada façais nem por contento, nem por vanglória. O rei da Síria, como que ele agiu aqui? Por vanglória, por soberba. Eu fiz, eu aconteci, eu sou importante, eu aquilo. Nada disso é importante diante de Deus, sabe? O exemplo foi Jesus. Nada façais nem por contento, nem por vanglória, antes por humildade, cada um considera o outro superior a si mesmo, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Deus o exaltou. Não é o homem que se exalta. Todo homem que se exalta será tratado por Deus. Aí entra essa questão. Ai da Síria, ai dos soberbos, ai da criatura que se levanta contra o seu Criador. Porque quem honra, quem exalta o homem é o próprio Deus. A partir do momento que ele faz a coisa certa, anda pelos caminhos corretos, da obediência, não ferindo princípios e valores.
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o